Olá! Vamos iniciar então aqui mais uma aula de finanças e orçamento público. Essa aula vamos nos dedicar a algumas definições e conceitos de finanças e orçamento. Nós vamos nos ater a aspectos iniciais, introdutórios das finanças públicas. Ok? Então, vamos iniciar aqui. Finanças públicas e orçamento público. É essa a nossa disciplina, finanças e orçamento público. Então, nós temos uma diferença entre o aspecto financeiro e orçamentário, do que nós vamos estudar. Olá, hoje vamos estudar definições iniciais de finanças e orçamento público. Certamente será um excelente período de aprendizagem. Ok, pessoal? Então, nós temos aí dois lados, dois aspectos, duas óticas, dois olhares. O olhar financeiro e o olhar orçamentário. O aspecto financeiro e o aspecto orçamentário. Tá bom? Então, como se fossem as duas faces de uma mesma moeda. Do lado financeiro, nós estudamos o aspecto do que entra de fato no caixa e o que sai do caixa, do setor público. Porque, no caso, é finanças públicas, orçamento público, né? Então, o orçamentário é o que é autorizado para gastar e o que se pretende arrecadar, a previsão de receita e a autorização de despesa. Ou seja, a autorização legislativa para gastar, o crédito. Então, nós estudamos os créditos que são dados ao gestor público para poder se planejar e realizar suas atividades no setor público, ok? Tanto do ponto de vista das intenções ou previsões de receita, como das autorizações de despesa. Muitas vezes há um desequilíbrio entre o aspecto financeiro e orçamentário. O que se prevê de receita não é o que entra de fato no caixa, ou então o que se prevê de receita é inferior ao que entrou no caixa. Pode acontecer isso também. Mas geralmente acontece no Brasil desequilíbrios entre o que entra de fato em caixa, ou seja, o aspecto financeiro, e o que realmente se previu e o que se gastou. Então acaba se gastando muitas vezes acima do que se arrecada, né? E isso é um problema sério no Brasil. Então, as duas faces de uma mesma moeda, né? Como nós falamos agora. Governo e Estado. Você já pensou no motivo pelo qual nós temos o governo e o Estado? Você já imaginou por que nós temos esses dois entes, essas duas figuras administrativas e podemos dizer até mesmo jurídicas? Você sabia que existe, na verdade, uma diferença entre governo e Estado? De um lado, o governo está relacionado à estrutura existente. Então, políticas de governo são políticas que estão relacionadas à estrutura própria de entidades, como, por exemplo, o Banco Central tem políticas que são de Estado, né? O governo está relacionado aos entes políticos que estão temporariamente na gestão, no executivo federal, estadual, distrital, municipal. O Estado, na verdade, ele é uma estrutura permanente que continua, diferente do governo. O governo é temporário, o Estado é permanente. O Estado é todo o aparato que entra governo e sai governo, os aparelhos do Estado estão lá, como a polícia, o sistema público de saúde, o SUS, toda a estrutura, toda a infraestrutura do Estado vai sempre permanecer, independentemente do governo que passe por lá, né? Então, o Estado é um ente duradouro, perene, permanente, né? E o governo é uma estrutura temporária, né? Uma estrutura temporária. Vira e mexe, o governo gosta de fazer políticas que dê a impressão que são políticas de Estado.
Por exemplo, aumento ou diminuição de oferta de moeda pelo Banco Central, uso das reservas internacionais, né, de maneira eleitoreira, certo? Então, existem políticas que, na verdade, são políticas próprias do Estado. E por isso que se discute hoje a independência do Banco Central, que, na verdade, é um ente de Estado, né, e não de governo. Né? Vira e mexe, o governo gosta de usar esse aparelho do Estado, né, no que tange a política pública, é uma autoridade monetária, né, para poder fazer suas políticas. E acabam sendo políticas temporárias e eleitoreiras. Tipo, em períodos de eleições, né, dá a impressão de que baixou a taxa de inflação, como na verdade está se segurando, né, a inflação temporariamente. Isso causa uma impressão errada. Ou então emitir moeda em um determinado momento que vai dar a impressão de aumento de crédito, né, uma política creditícia, né, e dá uma falsa sensação para os agentes econômicos de que existe uma situação financeira do país favorável. Então, não podemos e nem devemos confundir políticas de Estado com política de governo. Essa disciplina economia, está relacionada à economia do setor público. Mas a disciplina é Finanças e Orçamento Público, que tem uma forte viés econômico, né? Não é a mesma coisa do que finanças privadas. Então, finanças públicas, orçamento público. Tá? Tanto o aspecto do governo como do Estado está relacionado ao setor público. Qual a definição de finanças públicas, pessoal? Finanças públicas é a terminologia que tem sido tradicionalmente aplicada ao conjunto de problemas da política econômica que envolve o uso de medidas de tributação e de dispêndios públicos. Richard Musgrave. Então, nós temos aí uma definição de finanças públicas, certo? Observa aí na terminologia política econômica, por isso que envolve a economia do setor público. Medidas de tributação, ou seja, como você vai arrecadar. E de dispêndios públicos, como você vai gastar aquilo que foi arrecadado. Qual a definição de finanças públicas? As finanças públicas são estudadas na economia governamental, objetivando a implementação de medidas ótimas com vistas ao bem-estar dos cidadãos. Portanto, trata-se de uma área da ciência econômica que estuda a política fiscal, bem como as políticas públicas relativas à natureza fiscal. Ademais, estuda-se conceitos como receita pública, despesa pública, dívida pública, dentre outros conceitos, ok? Então, aí nós temos a definição de finanças públicas também, uma maneira de definir. Está falando aí, ó, receita pública, arrecadação, despesa pública, dispêndio, dívida pública, despesa, aumento da despesa, variável estoque, despesa pública corrente, variável fluxo, né? Política fiscal, você está falando aí da política relativa à arrecadação e despesa. Está relacionada à ciência econômica, está relacionada à economia do setor público, ok? E você utiliza as finanças públicas para oferecer bens e serviços à sociedade. A sociedade está precisando de bens e serviços, então você vai lá e oferta esses bens e serviços para a sociedade. Por isso que tem com o objetivo de ofertar bens e serviços que satisfaçam as necessidades do cidadão, da sociedade. Outra definição que nós temos aqui, né, a definição de finanças públicas, de Teixeira Ribeiro, que diz: o Estado pretende que sejam satisfeitas determinadas necessidades coletivas. Olha aí, a definição de economia é a ciência capaz de gerir recursos escassos para atender necessidades humanas ilimitadas. Observa aí o conceito de economia, necessidades coletivas
Para tanto, propõe-se produzir bens. Mas a produção de bens implica despesas. O Estado precisa, portanto, de obter receitas para cobrir essas despesas, isto é, precisa de dinheiro, de meios de financiamento. Então, o Estado precisa se financiar. Ele se financia arrecadando, gastando, né? Ele se financia arrecadando e gastar, de uma certa maneira, é uma maneira de se financiar na medida que ele pode produzir é, recursos, empresas públicas, que possam, taxas de juros, quando empresta dinheiro público para a iniciativa privada, para incentivos públicos. Nessa medida, ele pode também se financiar, nesse sentido que eu falei de despesa pública, tá? Qual a definição de finanças públicas? Estão relacionadas à atividade financeira do Estado, a AF, objetivando realizar a alocação ótima de recursos. Este aqui é o meu conceito, que eu estou dando de finanças públicas, do professor Cleiton Feio. Tá bom? Então, é a atividade financeira do Estado que tem, com vistas, tem um objetivo comum, melhor dizendo, tem um objetivo de otimizar, de como você vai utilizar esses recursos. Qual a maneira ótima, qual a maneira mais adequada, mais apropriada, com eficiência, eficácia, efetividade, que vai realmente prover bens públicos à sociedade. Em Teixeira Ribeiro, nós vemos aí o conceito, então, nós falamos de AF, de atividade financeira do Estado. Mas o que é a atividade financeira do Estado, então? Ela propõe essa satisfação das necessidades coletivas e concretizada em receitas e despesas. A ciência das finanças estuda a atividade financeira, isto é, uma atividade do Estado que se exprime em receitas e despesas. Então, a atividade financeira do Estado, ela objetiva satisfazer as necessidades coletivas no que tange a receitas e despesas, ou seja, inerente a receitas e despesas, você só vai satisfazer por meio de arrecadar e gastar, né? E a ciência das finanças, então, finanças públicas, ela vai estudar a maneira que o Estado vai fazer, realizar essas receitas e essas despesas. Ok? Essa é a atividade financeira do Estado. A maneira é expressa por meio desse tipo de arrecadação. Por isso nós temos vários tipos de arrecadação. Impostos, taxas e contribuições de melhoria são uma expressão dessa AF, dessa atividade financeira do Estado. Né? Empenho, liquidação e pagamento, esses estágios da despesa, por exemplo, são a expressão da AF, da atividade financeira do Estado. As finanças públicas podem ser divididas em 3 fases. 1, período liberal. 2, período moderno. 3, período pós-moderno. Mas o que é isso, essa divisão de períodos? Observe que em meados do século XVII e XVIII, o pensamento liberal vai se concretizando ali na Inglaterra, na França, na Europa de maneira geral, no que tange ao pensamento econômico, às grandes navegações. Né? Esse período liberal, você vê que era focado no indivíduo, o qual era livre de intervencionismo estatal. O Estado ele não vinha e dizia o que o homem tinha que fazer, até então, de maneira, né, clara, assim, constante ou então intensa. Só arrecadava na figura de um rei, né? E não tinha tantas intervenções. O Estado ele desempenhava atividades essenciais. Os tributos tinham função fiscal, né? Então, arrecadar, gasta, mas de uma maneira geral, não tão específica e às vezes não tão intervencionista. Não tanto ditando o que as pessoas têm para fazer. Por exemplo, hoje o Estado ele arrecada e gasta, mas ele diz que nós temos que utilizar máscaras, nós temos que ficar em casa. Isso é um intervencionismo estatal bem extremo diante de uma circunstância muito específica da pandemia, né? Então, o Estado ele não tinha por que fazer isso, né? Nem se conhecia vírus e micro-organismos, coisas tão minúsculas, século XVII, XVIII, XIX.
Oh, 19 não, mas 17, 18 era pouco. É uma coisa pelo menos impensável, né? De ser tão intervencionista assim. Período moderno, o Estado expandiu as suas ações intervencionistas no domínio econômico. Tributação assume a forma intervencionista, podendo ter função fiscal e extrafiscal, ou seja, além do aspecto de fiscalizar, poderia dizer, né, de arrecadar e gastar do ponto de vista financeiro, ele poderia ter atitudes mais administrativas, dizendo que o cidadão deveria fazer, como ele poderia agir em determinadas circunstâncias, tendo em vista é, a reorganização do Estado, né? Essa reorganização estatal, essas novas atribuições do Estado de ser extra-fiscal, vai além desse aspecto fiscal, né? Esse período pós-moderno, o Estado passa a agir funcionalmente sobre a estrutura e conjuntura econômica. Então, você já vê o Estado agindo, né, por meio dos seus agentes, intervindo na economia. Por exemplo, você vê aí a figura de agências reguladoras dizendo que deve ser feito, como deve ser feito, né, a oferta de um bem público, como, por exemplo, oferta de produtos de saúde, ou então alimentos. A Anvisa está aí para isso, né? Então a Anvisa ela já intervém dizendo, olha, tal coisa não deve ser feita, você deve ficar em casa também, você deve tomar vacina sim, essa vacina serve, essa não serve. E outros agentes reguladores, como a ANEEL, a Anatel, a Agência Nacional de Transportes, ela já intervém, tem essa função extrafiscal de intervir, dizendo, olha, se você atravessar essa faixa, esse sinal, você tem uma multa de trânsito. Né? Então, uma multa em si mesma é uma maneira de arrecadar, tem um efeito fiscal. Tem um efeito fiscal, a punição, mas a regra, ela, na verdade, é extrafiscal. Apenas a questão fiscal da multa é apenas para disciplinar o transeunte de ele não infringir uma regra administrativa, extrafiscal. Entende? Vamos lá. Como o Estado intervém na economia? Através do aumento ou redução da carga tributária. Essa é uma maneira de intervir na economia. Escolhendo determinados produtos ou bens. Uma maneira de intervir na economia. Ok? Quais bens devem ser produzidos, quais não devem, se devem ser produzidas máscaras, que tipo de máscara, se deve ser produzido determinado, como podemos dizer, alimento, né? Alimentos que podem fazer mal para a saúde são proibidos. Produtos que podem fazer mal para a saúde, vocês se lembram, até então aí estava uma luta aí com relação ao canabidiol, né, que é um subproduto da maconha, e por aí vai, né? Porque eu sei que realmente o canabidiol é utilizado para várias pessoas que têm problemas de saúde, né? E aí realmente é uma luta, né? Pais, mães aí que têm filhos e parentes com determinados problemas de saúde estão tratando com essa substância. 3. Aumento de determinados impostos para promover a equidade, retirando de uns e dando a outro para promover a distribuição de renda, equidade. Né? Então, como é que o Estado ele faz isso? Quais são as figuras que estão aqui? O fluxo circular da renda. As empresas, as famílias, o mercado de bens e serviços, o mercado de fatores de produção. As empresas, elas vendem bens e serviços, né? E compram serviços de fatores. Venda de bens e serviços, por quê? Porque as famílias, elas compram bens e serviços. Elas têm necessidades. Então, elas precisam comprar determinados bens e serviços que as empresas estão vendendo para suprir suas necessidades. Para poderem comprar, elas precisam vender serviços de fatores, ou seja, sua força de trabalho no mercado de fatores de produção, para ali no mercado de fatores de produção
ela adquirir os bens, conseguir um salário para comprar das empresas, né? Porque as famílias elas vendem então a sua força de trabalho, elas ofertam serviços de fatores de produção, terra, trabalho e capital. E aí as empresas estão ali adquirindo no mercado de fatores de produção o trabalho que elas precisam, a força de trabalho, a mão de obra que é necessária para produzir seus bens. Esses insumos são processados, que são adquiridos no mercado de fatores de produção, juntamente com a força de trabalho, né? Adquire esses insumos são processados nas empresas, se transformam então em produtos, cadeiras, mesa, computadores e todos os bens necessários para a vida humana, a subsistência, né, da vida humana, né? Então são demandados por fatores de produção, né? E essas famílias, elas por trabalharem nesse mercado, nessas empresas, no mercado de trabalho, ofertando o seu único bem, que é a sua força de trabalho, elas têm rendimentos de fatores, salários, aluguéis, lucros, etc., né? Então, o que nós percebemos também aqui, que esse aqui, na verdade, é o mercado de fatores de produção, mas nós também temos o mercado de bens e serviços. Lá no mercado de bens e serviços, os produtos são ofertados. As empresas, elas efetivamente vendem, ofertam seus serviços, seus bens, que são produzidos. As famílias demandam esses bens, porque agora elas têm dinheiro, que elas ofertaram no mercado de fatores de produção, sua força de trabalho, agora elas têm dinheiro, elas têm recursos financeiros e demandam agora esses bens e serviços. E aí você vê serviços médicos, serviços hospitalares, serviços, além de serviços de saúde, serviços educacionais, serviços de transporte e muitos outros serviços de estética. Então, as famílias, elas adquirem esses bens e serviços adquiridos, né, no mercado de bens e serviços, no qual as empresas estão ali ofertando esses bens e serviços. E as empresas também, elas têm receita desses bens e serviços, certo? Elas têm receita desses bens e serviços. Isso é importante perceber. Então, nós temos aqui, no mercado de trabalho, no mercado de bens e serviços, é formado o sistema de preços. Esse P e esse Q aí é o preço e a quantidade de equilíbrio, né? Então, a formação de preços se dá no mercado. No mercado de trabalho, dá o preço do salário, porque o salário é um preço na economia, né? Então, se tem o seu preço baseado na produção, baseado na quantidade de trabalho que você é capaz de produzir. Então, você tem o seu preço, né? Então, aí, nós temos, então, o fluxo circular da renda. Só que tem uma coisa importante para considerar. O que está faltando aí? Está faltando o governo, né? Governo, o governo aí intervindo na economia para regular preços, para regular salários, de certa maneira, para que, especialmente preços, ou, melhor dizendo, a qualidade dos produtos, é melhor regular a qualidade, eu acho melhor do que regular simplesmente o preço. Poderia deixar o preço flutuar de acordo com as forças da oferta e da demanda, mas é melhor realmente verificar a qualidade. E aí o governo ele entra por meio do PROCON, você pode fazer reclamação no PROCON, existem as agências reguladoras, se um transporte está se transportando de maneira irregular, aí tem as agências reguladoras para regular isso, né? Tem o DETRAN, tem a ANTAC, Agência Nacional de Transportes Terrestres, tem a ANAC, Agência Nacional de Transportes Aquáticos, né? ANTAC, né? ANTAC. E tem aí as agências na área de energia elétrica, de telefonia, Anatel, ANEEL, para regular serviços de telefonia e de eletricidade. Então, as agências reguladoras, elas entram para regular porque existem falhas de mercado.
Os mercados não são perfeitos. Existem falhas de mercado que nós vamos falar mais sobre essas falhas de mercado no futuro, ok? Não vai ser aqui que nós vamos falar sobre elas. Nós vamos falar mais no futuro sobre as falhas de mercado, que o mercado ele tem problemas. A concorrência em muitos mercados não é perfeita. Então, surge a figura do monopólio, do oligopólio, da concorrência monopolística, oligopolística. Então, surge a necessidade do Estado em intervir. Né? E nós vamos ver também que, bom, estudar um pouco como é que acontecem essas falhas de mercado. Um dos elementos básicos das finanças públicas é a dívida pública. Ela afeta o equilíbrio de uma entidade pública, correto? A dívida. Ou seja, a dívida em si mesma ela provoca um desequilíbrio orçamentário ou financeiro. Né? No nosso caso aqui, nós estamos falando de finanças públicas, então desequilíbrio de caixa, desequilíbrio financeiro. É a soma de todos os empréstimos contraídos à dívida pública. É bom que se fale isso. É a diferença entre a receita arrecadada por meio de impostos e as despesas associadas com a gestão do ente público. Diferenças importantes. Enquanto as finanças públicas estão focadas aí em suprir necessidades coletivas, necessidades humanas ilimitadas da coletividade, da sociedade, as finanças privadas elas estão objetivando lucro, finanças pessoais, lucro, organização das empresas, lucro. Né? Então, o objetivo, os objetivos são diferentes. Enquanto as finanças públicas estão preocupadas com a sociedade, suprir, ofertar, satisfazer anseios da sociedade, as finanças privadas estão preocupadas com a lucratividade, as receitas do ente privado, do dono da empresa, do presidente, dos acionistas relacionados. Então, as preocupações elas são privadas, não são da coisa pública. Né? Então, são diferentes aqui as importâncias. Né? Vertente da ciência das finanças públicas. Tem a vertente econômica, é ela que nós vamos estudar, a economia do setor público. Jurídica, tem um aspecto jurídico, né? Então, existem as questões relacionadas à lei. E vira e mexe, nós vamos esbarrar em questões jurídicas, mesmo tratando de questões econômicas. Sociológicas, porque envolve a sociedade, envolve vários aspectos de uma construção social, porque seja lá como for, finanças públicas é uma construção social, então existe o aspecto sociológico, né? Porque o Estado sozinho não teria capacidade de gerir se não tivesse a sociedade. Só existe o Estado porque existe a sociedade. Teoricamente, o Estado é a sociedade em organização para gerir as questões da sociedade, própria sociedade, não é isso? A política, por quarto, a política, porque a política está relacionada, então, aí a esse aspecto, né, dos interesses divergentes dentro da sociedade, então expresso em determinadas camadas mais ricas, mais pobres. Aí nós vemos aí as divisões da sociedade em classe A, B, C, D e por aí vai. Então, existem interesses políticos, né? Então, as políticas aí que vira e mexe, as finanças públicas está relacionado também à questão política. Mas eu gosto de me ater ao aspecto econômico, certo? E não político. Então, aí nós podemos considerar também a teoria da escolha pública nessa construção desse conceito de finanças públicas, que é o ramo da economia que estuda as formas como as autoridades públicas competentes tomam as suas decisões. Vale ressaltar que as decisões políticas de conteúdo econômico e financeiro dos governos ou dos parlamentos
estão sujeitas a um conjunto de poderes partidos por diferentes agentes, repartidos por diferentes agentes, que, ademais, desempenhavam funções distintas no sistema político, os quais sempre e todos interferiam de qualquer modo na decisão política, sobretudo na financeira, com fundamento na lei ou de fato. Admite-se que os políticos agem de modo a maximizar a probabilidade da sua eleição. Essa teoria admite, assim, que os representantes eleitos, os políticos, são maximizadores de votos, tal como as empresas são maximizadoras de lucros. A ênfase, então, da teoria da escolha pública são nas falhas de mercado, que nós estudaremos em aulas futuras, né? E assim como tem as falhas de mercado, essa gestão ruim dos políticos se caracterizam como falhas de governo. Essas decisões ruins são falhas de governo. Assim como existem falhas de mercado, mercados incompletos, existem as falhas de governo. Ok. Finanças públicas e orçamento público. Ok? São as duas faces de uma mesma moeda. O lado financeiro e o lado orçamentário. O aspecto aí financeiro das finanças, o aspecto orçamentário das finanças. Então, nós temos aí dois aspectos, duas óticas, duas maneiras de você analisar uma mesma coisa que está acontecendo, só que em olhares diferentes. Nós vimos um pouco da construção conceitual das finanças públicas e agora vamos ver um pouco da construção conceitual do orçamento público. São as duas faces de uma mesma moeda. Orçamento público, que é? Então, nós temos aqui um conceito, né? Melhor dizendo, aí, começando a conceituar, falando da evolução. Evolução do orçamento. A Lei 4.320 de 64 trouxe regras e princípios para a elaboração da LOA, né? Na Constituição Federal de 1978, CF 78. Inseriu um instrumento de planejamento, PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e, finalmente, a LOA, Lei Orçamentária Anual. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio da nortear, nós vemos que o PPA ele é feito um planejamento, está mais em nível estratégico, embora seja para 4 anos. A LDO, ela norteia o que está ali planejado no PPA, e a LOA, que é para 1 ano, a Lei Orçamentária Anual, por isso que é LOA, está aí para nortear o que vai ser, como vai ser arrecadado, o que vai ser arrecadado, o que foi previsto de arrecadação e o que será gasto, os créditos orçamentários, as autorizações legislativas para gastar. Dentro desse contexto, então, nós temos a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, e tem, então, a função de nortear, de fiscalizar como está sendo utilizado o recurso público pelos agentes políticos e os agentes públicos, ok? Estabelece regras voltadas para a gestão fiscal responsável. Cria vínculos específicos entre o PPA, LDO e a LOA, ok? Então, essas regras de como gastar, de como gerir o fiscal, a responsabilização por uma irregularidade no que tange a PPA, LDO e LOA, está aí a LRF para poder responsabilizar, né? Isso aí é importante. Então, a LRF é um marco no nosso orçamento público. Qual é o nosso conceito, então, que nós temos aí de orçamento público? O orçamento público é uma lei que, entre outros aspectos, exprime, em termos financeiros, a alocação dos recursos públicos. Trata-se de um instrumento de planejamento que espelha as decisões políticas, estabelecendo as ações prioritárias para atendimento das demandas da sociedade em face à escassez de recursos. Então, nós vemos aí o aspecto econômico. Os recursos da sociedade são escassos.
Então, precisamos de decisões políticas adequadas, né? Alocações ótimas de recursos. Pode parecer com o conceito de finanças, mas entendo, não é, porque envolve aspectos do crédito orçamentário, envolve aquilo que está relacionado a autorizações legislativas para gastar, está relacionado, então, a aspectos da lei, né? As finanças estão relacionadas ao aspecto de fato. O que é que nós temos de fato? O que é que está acontecendo de fato? O orçamento público é meio que está relacionado ao que está acontecendo de direito. O que é que está acontecendo do ponto de vista administrativo, podemos dizer também, né? Administrativo no que tange aos créditos, né, orçamentários. Então, o orçamento público é uma lei que, entre outros aspectos, exprime em termos financeiros a alocação dos recursos. Trata-se de um instrumento de planejamento que espelha as decisões políticas estabelecendo as ações prioritárias para o atendimento das demandas da sociedade em face à escassez de recursos. Nós temos aqui um conceito. Orçamento público é um instrumento utilizado pelo governo federal para planejar a utilização do dinheiro arrecadado com os tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros. Vocês veem aí que são basicamente os tributos, né? O que são tributos? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Pode ter outros, sim, né? Esse planejamento é essencial para oferecer serviços públicos adequados, além de especificar gastos e investimentos que foram priorizados pelos poderes. Então, nós temos aí, sem arrecadação, você não tem como planejar. Você tem dificuldade de planejar, sem saber o que, que você tem de previsão de receita e execução de receita. Receita que foi efetivamente arrecadada. Essa ferramenta estima tanto as receitas que o governo espera arrecadar, quanto fixa as despesas a serem efetuadas com dinheiro. Assim, as receitas são estimadas porque os tributos arrecadados e outras fontes podem sofrer variação ano a ano, enquanto as despesas são fixadas para garantir que o governo não gaste mais do que arrecada. Ok? Então, nós temos aí variações, certo? Limitações de despesa para que o governo se restrinja, né? Estima-se receita, fixa-se despesa dentro de determinados parâmetros. Então, nós temos aí um conceito aí do portal da transparência.gov de orçamento público. Ainda da portal da transparência, nós temos aqui, ó, uma vez que o orçamento detalha as despesas, pode-se acompanhar as prioridades do governo para cada ano, como, por exemplo, o investimento na construção de escolas, a verba para transporte e o gasto com a saúde. Esse acompanhamento contribui para fiscalizar o uso do dinheiro público e a melhoria da gestão pública e está disponível aqui no portal da transparência do governo federal. Então, vão lá no portal da transparência, está aí o link, e podem olhar lá conceitos, questões relacionadas ao orçamento público. Simplesmente, pessoal, a lei orçamentária anual, o orçamento público é a LOA, é a lei orçamentária anual, tá? É o que você deve gastar de acordo com a lei. Que a lei diz para que você gaste naquele ano na esfera federal, estadual, municipal, distrital, é o que deve ser gasto, tá? O servidor público faz aquilo que está na lei, certo? Características do orçamento público. É um instrumento que os governos utilizam para organizar os seus recursos financeiros. É uma lei constitucionalmente prevista que estima a receita e fixa a despesa para um exercício. É um instrumento utilizado pelos governos para demonstrar seus planos e programas de trabalho para um período de tempo. Ok? Então, temos aqui um instrumento utilizado pelos governos para demonstrar seus planos e programas de trabalho. No caso, a LOA é anual, o programa período, o período de trabalho é de um ano. Então, todo ano tem uma LOA diferente. PPA é para 4 anos, mas a LOA
é para um ano. O primeiro ano de um governo ainda está sendo regido debaixo de um PPA do governo anterior, seja na esfera federal, presidente da República, estadual, os governadores, distrital, governador, ou municipal, os prefeitos. Eles sempre estão, quando eles ganham e assumem o governo, né, ali no executivo, o primeiro ano deles está sendo regido pelo PPA do governo anterior, né? Mas a LOA, todo ano tem uma LOA diferente, uma LOA de um ano para outro, né, são diferentes. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, a composição dela compreende os orçamentos fiscal, da Seguridade Social, quando nós falamos de Seguridade Social, estamos falando das dotações para a saúde, previdência e assistência social, e de investimento. Então, fiscal, Seguridade Social e de investimento. Receitas orçamentárias. Receitas orçamentárias são as entradas de numerário no caixa governamental que passam a integrar o patrimônio do poder público. Exemplos: receita de imposto de renda, receita de taxas de limpeza urbana, receita de aluguel, receita de serviços prestados, receita de vendas de bens e receita de obtenção de créditos, tá? Receita de obtenção de créditos. Ou melhor dizendo, de empréstimos, operações de crédito. Operações de crédito são empréstimos. Quando nós falamos de receita de operações de crédito, nós estamos falando de empréstimos. Ou a receita de obtenção de empréstimos, pode memorizar. Operações de crédito são empréstimos. Quando fala em empréstimos, está relacionado a operações de créditos, né? O Estado ele se endivida fazendo operações de crédito, ou seja, empréstimos. É uma maneira de falar empréstimos. Então, tem aí as formas de receita. Nós já tínhamos falado impostos, taxas, contribuições de melhoria, prestações, receitas de serviços prestados e por aí vai, né? Tudo isso vai compor o patrimônio estatal, né? A integrar o patrimônio do poder público. Classificação da receita. Classificação por categoria econômica. Então, você tem aí a receita corrente, que é intra-orçamentária, corrente. Origem, tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transparências correntes, outras receitas correntes. Então, tributa, né? Tributária, tributa com o país. Relembrando aqui meu querido ministro aí, André Luiz Carvalho, que me ensinou essa siglinha, sopa de letrinhas aqui. Tributa com o país, você tem aí a natureza da receita corrente e intra-orçamentária corrente. A origem, tributa com o país. Tributa, tributária. Com contribuições P, PA, patrimonial. PA, agropecuária. Industrial, PAI, né? E de serviços, país. Tributa com o país. Nós temos um mnemônico aí. Tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes. E aí nós temos a outra natureza da receita, além da corrente, é a natureza de capital. Natureza da receita de capital. E intra-orçamentária de capital. E aí nós temos ali, opera ali amor. Operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos. Então, opera ali amor. Os dois, tanto a natureza da receita corrente e a natureza da receita de capital, tem ali na sua origem transferências correntes e outras receitas correntes. Então, fica aí tudo igual, né? Vamos ver isso aí com calma, né? Mas só de você ver tributário dos tributos normais, as contribuições de melhoria e por aí vai. Patrimonial, que é o que já faz parte do patrimônio do Estado, é incorporado como um patrimônio do Estado. Agropecuário, que tem origem
do agronegócio, etc. Industrial, origem industrial, de serviços, né? Tem as empresas públicas, sociedade de economia mista, né? Serviços que o Estado arrecada, transferências correntes, outras receitas correntes. Aí a operação de crédito, de capital, empréstimos. Quando eu falo operação de crédito, ali é empréstimo. Alienação de bens, uma origem da receita. Você alienou um bem, vai ter arrecadação. Alienou para a iniciativa privada, né? Amortização de empréstimos, né? Ou seja, alguém pagou um empréstimo para o Estado, então isso entrou como receita, né? Então é isso. Vamos lá. Receita tributária. Tá, nós estamos aqui falando, vamos falar um por um, né? Tributo, artigo 3º da CTN, do Código Tributário Nacional, é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, né? Que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Artigo 3º do CTN. Então, aí, ó, isso aí é um conceito aí clássico, um conceito clássico de tributos. E o próprio conceito, né, segundo o Código Tributário Nacional. Tributo, então, nós temos aí impostos, obrigações pecuniárias perante o Estado, independentemente da prestação de uma atividade específica, de natureza geral e indivisível, e sem caráter de sanção. Taxas decorrem do poder de polícia ou da utilização efetiva do potencial de um bem ou serviço oferecido pelo Estado, de forma divisível e específica. Contribuição de melhoria, instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Okay? Então, nós temos aí tributo, impostos, taxas e contribuição de melhoria. Despesa pública. Vimos um pouco da receita, agora vamos ver um pouco da despesa pública. Despesa é o conjunto de dispêndios realizados pelo ente público, pelos entes públicos, para funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade. No setor público, a lei orçamentária fixa a despesa pública autorizada para um exercício financeiro. Despesa orçamentária é a despesa cuja realização depende de autorização legislativa e não pode efetivar-se sem crédito orçamentário. Sanches Osvaldo, 1997. Então, a despesa pública depende de autorização legislativa, pessoal. A lei orçamentária, a LOA, ela vai fixar a despesa, quanto o ente público deve gastar, né? Quanto vai autorizado para o exercício financeiro deve ser gasto, né? Aqui nós vemos um pouco do que é utilizado em termos de crédito orçamentário, pela autorização para gastar. E nós vemos aí aqui do Ministério dos Transportes, você vê o número do órgão, 39.000, 39.000, Ministério do Transportes, unidade 39.252, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT. Aí você vê ali a Previdência, inativos e pensionistas da União. Tá? Operações especiais. Aí tem pagamento de aposentadorias e pensões, servidores civis. Aí tem ali 26 milhões. Pagamento de aposentadorias e pensões de servidores civis inativos. 26 milhões e um pouquinho. Na verdade, o mesmo valor. Aí tem gestão da política de transportes. Aí, ó, você vê o programa da Previdência Inativos de Pensão da União é 0089. Já a função programática da gestão da política de transportes é 0225. Aí você vê ali estados de viabilidade e projetos de infraestrutura e transporte, atividade. Porque tem o programa e tem a atividade, né? Então, a programática aí tem a sua numeração, seu código, estado e viabilidade de projetos de infraestrutura e transporte, aí tem 151 milhões e por aí vai,
né? Então, o que é o crédito orçamentário? É constituído pelo conjunto de categorias classificatórias e contas que especificam as ações e operações autorizadas pela lei orçamentária. Isso é o crédito orçamentário. Conjunto de categorias classificatórias. Que a dotação é o montante de recursos financeiros com que conta o crédito orçamentário. Isso é a dotação. Então você precisa saber a dotação. A dotação simplesmente é o lado financeiro. Quanto tem do lado financeiro para gastar? Né? E aí, qual é o crédito orçamentário? Quanto você tem autorizado em lei para gastar? Então, simplesmente é isso. A dotação é o montante de recursos financeiros. É o aspecto financeiro, a dotação. O crédito é o que tem autorizado para gastar. É isso que é a diferença entre orçamento financeiro e orçamentário no setor público. Créditos adicionais. Conceito. São créditos adicionais ou autorizações da despesa não computados ou insuficientemente dotados da Lei de Orçamento. Artigo 40 da Lei você tem aí a Lei 4.320 de 64, né? A classificação para créditos, nós temos aí créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários. Os suplementares, eles simplesmente são um reforço de dotação orçamentária, ou seja, você vai um reforço do aspecto financeiro para você poder gastar mais. Os especiais, para despesas as quais não haja dotação orçamentária específica. Então, não houve uma especificação do lado financeiro, mas você tem aí, você pode contar com essa despesa, esse aumento de despesa, né? Porque são créditos que vão acrescer, são adicionais. Extraordinários, para despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. No caso que nós estamos vivendo, artigo 41, inciso 3º da Constituição, pandemia, calamidade pública, né? Uma comoção intestina que está mobilizando a sociedade, estão sendo utilizados vários créditos extraordinários para muitas coisas relacionadas à saúde, né? Aqui numa página que eu peguei, para vocês verem lá, os princípios orçamentários são as premissas a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária. Eu peguei lá na página da Câmara, o orçamento da União, princípios orçamentários. Lá fala sobre princípios orçamentários. Depois vocês visitem, por favor, a página da Câmara, que lá está falando sobre os princípios que vamos falar agora também. Os princípios são normas gerais que, pela sua relevância, abrangência e valor intrínseco, fundamentam o sistema jurídico. Permitem a interpretação de situações concretas com base nos fins a que se destinam a norma. Desde seus primórdios, a instituição orçamentária foi cercada de uma série de princípios e regras com a finalidade de aumentar-lhe a consistência no cumprimento de sua principal finalidade política, auxiliar o controle parlamentar sobre o governo. Tais normas receberam grande ênfase na fase em que os orçamentos possuíam preponderante conotação jurídica, sendo que alguns foram incorporados na legislação, basicamente a Constituição Federal de 88, Lei 4.320 de 64, Lei de Finanças Públicas, Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Então, aí foi que eu falei, os princípios orçamentários são premissas a serem observadas na elaboração e na execução da lei orçamentária. São premissas, né? Então, tudo que nós fazemos aí, então, nós falamos de setor público, precisa realmente observar os princípios. E aí nós temos os princípios orçamentários. Princípio da unidade ou totalidade, universalidade, orçamento bruto, anualidade ou periodicidade, exclusividade, equilíbrio,
legalidade, publicidade, especificação ou especialização, não afetação, não vinculação da receita, planejamento e da programação, proibição do estorno e clareza. Então, nós temos aqui o princípio orçamentário, unidade ou totalidade, artigo 2º. A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Pelo princípio da unidade, o orçamento público deve ser uno, uma só peça, garantindo uma visão de conjunto das receitas e das despesas. Então, nós vemos a LOA, ela não pode ter várias peças, ela é somente uma peça, tanto no aspecto federal, estadual ou distrital ou municipal. A LOA é uma, é uno, é uma unidade só. Não pode ter várias LOAs para especificar receitas diferentes, vai gerar uma bagunça, isso vai gerar uma corrupção, vai gerar baderna. Tem que ser realmente numa peça orçamentária só, tá ok? E ela é feita numa peça orçamentária só, especificando a receita somente numa única peça e a despesa numa única peça. Imagina a bagunça que seria se tivesse várias peças orçamentárias. Não. É reunido tudo numa peça só, uma só peça orçamentária, e feito, então, toda a receita e despesa nessa única peça. Então, esse está relacionado ao princípio da unidade ou totalidade. Princípios orçamentários. Unidade ou totalidade. A lei orçamentária anual compreenderá artigo 165, inciso 5º da Constituição. Tá? Nós vemos aí, então, um princípio importante aqui para nós. Ou melhor, nós temos aqui na LOA, na Lei Orçamentária Anual, o orçamento fiscal referente aos poderes da União. 2, o orçamento de investimento das empresas. 3, o orçamento da Seguridade Social. Né? Então, nós vamos ver aí um pouquinho dessas diferenças. Né? Vamos lá. Só um minutinho. Aqui, ó. Princípio da totalidade, né? Então, Constituição Federal de 88, princípio da totalidade, evolução, atualizado no princípio da unidade. O que o princípio da totalidade vem nos dizer? É impossível a coexistência de orçamentos. É impossível a coexistência de orçamentos variados, desde que estejam consolidados numa peça, de forma que continue sendo possível uma visão geral das finanças públicas. Importante. Nós temos aí na Constituição Federal 3 orçamentos que respeitam o princípio da unidade e totalidade, já que compõem uma só peça, que é a LOA. Tá? Então, nós temos aí no princípio da totalidade a coexistência, né? É possível a coexistência de 3 orçamentos. Então, nós temos o orçamento fiscal, orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. 3 orçamentos compondo uma única peça. Nós temos aí que constitui, então, uma única peça. Isso está relacionado ao princípio da totalidade. 3 peças orçamentárias, então, podem compor uma única peça. 3 orçamentos, melhor dizendo, uma única peça. Não são 3 peças. 3 orçamentos compondo uma única peça orçamentária. Esse é um exemplo do princípio da totalidade. Então, questões interessantes de provas anteriores. Ó. FCC Analista, TJ, MAPAR, 2009. O princípio da unidade é o que preconiza a existência de um único documento orçamentário, consolidando as receitas e despesas dos municípios no orçamento do Estado e dos estados
no orçamento da União. Errado. O princípio da unidade não implica qualquer agregação entre orçamentos de entes distintos, né? Então, o princípio da unidade está falando de três orçamentos, como, por exemplo, de investimentos, seguridade social e orçamento de investimentos, orçamento fiscal, orçamento da seguridade social, numa única peça. FCC, procurador do TCE, Roraima, 2010. O princípio da unidade expressa que a lei orçamentária deve ser uma só peça, deve ser uma peça só. E o texto constitucional o consagra ao dispor que a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade social. Certo? O fato de haver orçamentos especializados em sua composição não afeta o princípio clássico. Ok? Princípio da universalidade. Artigo 2º da Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade. Pelo princípio da universalidade, todas as receitas e despesas devem constar da lei orçamentária. Artigo 3º. A lei de orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Quarto, a lei do orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada ou que, por intermédio deles, se devam realizar, observado o disposto no artigo 2º. Princípio da universalidade. Segundo Sebastião ainda Santana, o princípio da universalidade proporciona ao legislativo conhecer a priori todas as receitas e despesas do governo e dar prévia autorização para a respectiva arrecadação e realização. Cuidado! LOA não precisa mais autorizar a arrecadação. Era assim até 1967. Atualmente, a LOA não autoriza mais a arrecadação, apenas prevê como, historicamente, a função do orçamento também foi de autorização da arrecadação, até hoje são comuns em provas questões totalmente teóricas sem aplicação à realidade atual, que confirme o papel autorizador da lei orçamentária quanto à arrecadação. Impedir ao executivo a realização de qualquer operação de receita e despesa sem prévia autorização parlamentar. Conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo governo, a fim de autorizar a cobrança dos tributos, estritamente necessário para atendê-las. Né? Então, esse é o nosso princípio da universalidade. Aqui também uma coisa interessante, quando nós falamos de LOA, Lei Orçamentária Anual. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Anistia, o que é anistia aqui? Perdão de multas. Remissão, perdão de dívidas. Ok? Então, nós temos na LOA o projeto. O projeto de LOA será acompanhado de demonstrativo regionalizado de efeitos sobre receitas e despesas. Aqui no CESP, analista, Ministério da Ciência e Tecnologia 2008, o princípio orçamentário da universalidade possibilita ao Poder Legislativo conhecer a priori todas as receitas e despesas do governo e dar prévia autorização para a respectiva arrecadação. Certo? É isso mesmo. CESP, Advogado-Geral da União, né? 2008. Cargo advogado, AGU. Ainda acerca dos orçamentos, julgue os itens que se seguem. O princípio da universalidade estabelece que todas as receitas e despesas devem estar previstas na LOA. Certo.
Princípio da universalidade. Princípio da universalidade está relacionado ao quê? Todas as receitas e despesas devem constar da lei orçamentária anual. Regra do orçamento bruto. Complementa o princípio da universalidade. Artigo 6º. Todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Então, o orçamento bruto significa que você não pode colocar valores líquidos. Não, vamos colocar na LOA somente os valores líquidos. Então, o que você fez com os valores que foram deduzidos? Então, pode gerar inconsistência, corrupção. Então, não pode ser por valor líquido, tem que ser por valor bruto. É isso que reza o princípio do orçamento bruto. Assim, se for o caso de se fazer uma dedução a uma receita, o ente público não pode apenas registrar o valor líquido a ser arrecadado. Tanto a arrecadação bruta quanto a dedução devem ser consideradas na elaboração da peça orçamentária. Ok? CESP, SECONT 2009, cargo 2, auditor do Estado, especialista de ciências contábeis. O princípio orçamentário da universalidade preceitua que o orçamento deverá conter todas as receitas e despesas pelos seus valores líquidos, subtraídas as deduções estabelecidas pela legislação vigente. Então, aí, errado, o princípio do orçamento bruto, né? Nós temos aí que não pode ser por bater da sua peça, não pode ter somente dedução do valor líquido, não pode ter ali só o valor líquido, tem que ser total, tem que ser o valor bruto, né? O valor total. Né? CESP ANTAC 2009, cargo analista administrativo, prevista na Lei Orçamentária Anual, na LOA, a autorização para abertura de créditos suplementares é uma exceção de cumprimento do princípio do orçamento bruto. Errado. Exceção ao princípio da exclusividade que veremos mais adiante. Tá? É a única exceção que tem aí é o princípio da exclusividade. Vamos ver aqui princípio da anualidade ou periodicidade. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, geralmente um ano. No Brasil, o exercício financeiro coincide com o ano civil, conforme dispõe o artigo 34 da Lei 4.320 de 64. Então, nós temos aí, artigo 34, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Exceção, nós temos aí, os créditos especiais extraordinários autorizados nos últimos 4 meses do exercício podem ser reabertos, se necessário, e, neste caso, serão incorporados ao orçamento do exercício subsequente, conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 167 da Carta Magna. Então, nós podemos ter créditos especiais extraordinários que serão abertos a partir de setembro, outubro, novembro, dezembro, ou seja, a partir de setembro, os 4 últimos meses, pode ser reaberto, mas vão compor a peça orçamentária da LOA do ano seguinte. Créditos adicionais. Artigo 45. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário quanto aos especiais e extraordinários. Suplementares. Válidos somente até 31 de dezembro do exercício em que foram abertos. Constituição Federal, artigo 67. Parágrafo 2º, os créditos especiais extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, daquele exercício, caso em que reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Né? Então, dentro dos seus limites dos seus saldos, eles serão incorporados no ano seguinte, como, por exemplo, os créditos orçamentários especiais e extraordinários que foram reabertos a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro para combate à pandemia, ou qualquer outro
necessidade da administração pública, eles comporam já o orçamento de 2021. Se forem abertos créditos especiais extraordinários já em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, agora este ano, eles vão compor, no limite dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente, ou seja, 2022. Ok? SESC PBC 2011, cargo 9, analista de empresa e de comunicação pública, atividade e contabilidade. Em relação aos princípios orçamentários, julgue os itens a seguir. O saldo não aplicado no crédito adicional extraordinário, cuja promulgação ocorrer em setembro de 2011, poderá ser reaberto e incorporado ao orçamento de 2012, sendo uma exceção ao princípio da anualidade, certo? Os créditos especiais e extraordinários autorizados nos últimos 4 meses do exercício podem ser reabertos se necessário e, neste caso, serão incorporados ao orçamento do exercício subsequente, conforme estabelece parágrafo 3º, artigo 167 da Carta Magna, né? Os últimos 4 meses, equivalentes a setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? Princípio ainda da exclusividade. O que nós diz o princípio da exclusividade? Segundo Sebastião Santana e Silva, a lei orçamentária, a LOA, deve conter apenas a matéria financeira, excluindo-se dela qualquer dispositivo estranho à estimativa da receita e à fixação da despesa para o próximo exercício. O artigo 67 fala ali nós temos a lei orçamentária anual, não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Nós temos aí a exceção no artigo 65, parágrafo 8º, né? Não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. Tem por objetivo principal evitar a ocorrência das chamadas caudas orçamentárias ou, para Rui Barbosa, rabilongos. Princípio ainda da exclusividade, a lei orçamentária anual, a LOA, não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares, como já falamos, e para a contratação de operações de crédito, ou seja, empréstimos, ainda que por antecipação de receita orçamentária, ou seja, ARO, crédito, operações de crédito ARO, por antecipação da receita orçamentária, nos termos da lei. Observando, então, nós temos aí a definição de princípios constantes do MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Dê uma olhada no MCASP 2020-2021, para vocês verem. E no MTO, Manual Técnico Orçamentário. Né? Essa definição pode gerar dúvidas, dá uma lida lá. Sobre o princípio da exclusividade. O princípio da exclusividade, previsto no parágrafo 8º do artigo 65 da Constituição, estabelece que a LOA não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Ressalva-se dessa proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita orçamentária, ARO, nos termos da lei. CESP-MPU 2010, cargo 30, analista de orçamento, acerca dos princípios orçamentários, julgue os itens subsequentes. O princípio da exclusividade foi proposto com a finalidade de impedir que a lei orçamentária, em razão da natural celeridade de sua tramitação no legislativo, fosse utilizada como mecanismo de aprovação de matéria diversa às questões financeiras. Certo. Não pode ter coisa estranha na LOA. Não pode ter matéria estranha na LOA. Essa é a regra. A exceção, nós temos aí créditos especiais, né? De acordo com o princípio da não afetação, o montante das despesas não deve superar o montante das receitas previstas para o período. Princípio do equilíbrio, errado, né? Não é isso que diz o princípio. Esse princípio não é o princípio, esse é o princípio do equilíbrio, não o princípio da não afetação. Princípio do equilíbrio.
Esse princípio estabelece que o montante de despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total das receitas estimadas para o mesmo período. Esse é o princípio do equilíbrio, pessoal. Você não pode fazer um orçamento, né, no qual você vai colocar na peça orçamentária despesas que vão superar as receitas. Correto? Isso é um absurdo, né? Não pode. Artigo 3º. A lei de orçamentos compreenderá, a LOA, né? Todas as receitas, inclusive as de operação de crédito, autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram, para fins deste artigo, as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. Equilíbrio, nós temos aqui um equilíbrio apenas formal. Do ponto de vista econômico, não há equilíbrio. Essa é a verdade, né? Já que o equilíbrio orçamentário em geral é obtido por meio de operações de crédito. O que acontece é que se faz operações de crédito para poder ter o equilíbrio entre receita e despesa, porque geralmente o Estado ele arrecada menos do que ele gasta. É isso que acontece. E aí ele acaba fazendo empréstimo. Regra de ouro está relacionada ao princípio do equilíbrio. Tá? Vocês viram que com a pandemia, a regra de ouro estava sendo, assim, do ponto de vista teórico, como ela era antes da pandemia, estava sendo infringida direto. Mas criaram dispositivos para que se possa, de certa maneira, então, fazer operações de crédito, empréstimos. E aí estão fazendo operações de crédito direto e gastando, né? Usando dinheiro público para gastar, utilizando reservas e por aí vai. Princípio da legalidade. Cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, se subordina aos ditames da lei. Constituição Federal, artigo 37, princípio da administração, princípio da legalidade, né? Princípios da administração. Artigo 65, lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Okay? Orçamento é lei em sentido formal. A essência é o ato administrativo. O caráter autorizativo do governo, o governo não é obrigado a executar. Né? Você tem aquilo ali, você não precisa executar tudo, você tem que executar o gasto público com critério. Usar a receita pública com critério. Ah, não, tem tanto, foi feita operação de crédito, empréstimo, vamos gastar. Não é assim. Não deve ser assim, pelo menos. Princípio da publicidade. O conteúdo orçamentário deve ser subjugado num veículo oficiais para que tenham validade. A Constituição Federal, artigo 37, princípio da administração, é o princípio da publicidade. O orçamento deve ser fixado em lei e esta para criar, modificar, extinguir ou a condicionar direitos e deveres, obrigando a todos a que, a que, a que seja publicado, né? Então tem que ser realmente publicado. O que se faz tem que ter publicidade, tem que ser realmente publicado, tem que ter publicação, tem que ter realmente transparência no que a administração faz. Concretização, disponibilização das leis orçamentárias em sites governamentais. Então, entrem nos sites, verifiquem os gastos públicos lá, verifiquem a LOA de 2020, a LOA de 2021, que foi feita ano passado. Então, está em curso a LOA 2022, né? Daqui a pouco. Certamente a peça orçamentária já está sendo pronta. Veículos oficiais de comunicação, diários oficiais são maneiras de exercer, praticar o princípio da publicidade, divulgando em veículos oficiais, para que tenha validade. Ok? Especificação ou especialização. Princípio orçamentário da especificação ou especialização. As receitas e despesas orçamentárias devem ser autorizadas pelo Poder Legislativo em parcelas discriminadas e não pelo seu valor global, facilitando o acompanhamento e o controle do gasto público.
Artigo 5º. A lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente às despesas de pessoal, material, serviços de terceiro, transparência ou quaisquer outras. Artigo 15º. Na lei de orçamento, a discriminação da despesa far-se-á no princípio, far-se-á no mínimo por elementos: maior transparência ao processo orçamentário, fiscalização, inibe o excesso de flexibilidade na alocação dos recursos pelo Poder Executivo, facilita o processo de padronização e elaboração dos orçamentos, bem como o processo de consolidação das contas. Portal do STN, SOF, artigo 63, a LOA não traz mais a despesa em nível de elemento. Então, uma observação aqui. E nós temos aqui ainda o princípio da especificação e especialização. Nós temos aí que uma exceção à reserva de contingência constitui uma dotação genérica, sem aplicação definida, a partir da qual o poder público pode atender a passivos contingentes, como pagamentos devidos a execuções judiciais ou executar novas dotações por meio de créditos adicionais. Programas especiais de trabalho, PETs, grandes investimentos públicos que, por sua complexidade e abrangência, não podem ter toda a sua composição de despesas aplicada de antemão. Assim, eles são autorizados a partir de dotações globais, genéricas, e a correspondente discriminação das despesas se dá durante a própria execução. A Lei 4.320 de 64, artigo 20, parágrafo único, diz o seguinte: os programas especiais de trabalho, os PETs, que por sua natureza não possam cumprir-se subordinadamente as normas gerais de execução de despesa, poderão ser executadas por dotações globais, classificadas entre as despesas de capital. Nós vemos, então, que o CESP, na prova da Empresa Brasileira de Correios, para analista da empresa de comunicação pública, falou o seguinte, na prova de contabilidade, né? Em relação aos princípios orçamentários, julgue os itens a seguir. A reserva de contingência, dotação global para atender passivos contingentes e outras despesas imprevistas, constitui exceção ao princípio da especificação e especialização, certo? Exceção ao princípio da especialização, PET, Programas Especiais de Trabalho e Reservas de Contingência. E aqui nós temos o nosso princípio da não afetação ou não vinculação da receita. O que é que diz o nosso princípio da não afetação ou não vinculação da receita? Veda a vinculação de receitas de impostos a órgãos, fundos ou despesa. Constituição Federal de 38, artigo 67. São vedados a vinculação de receitas de impostos a órgãos, fundo ou despesa. Ressalvadas as repartições do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, inciso 2º, parágrafo 2º, e aí nós temos aí a prestação de garantias de as operações de crédito por antecipação da receita previstas no artigo 65, bem como disposto neste artigo. Tá. É permitida a vinculação das receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os artigos 155, 156 e dos recursos de que tratam os artigos 157, 158 e 159, inciso 1º, a linha A e B, inciso 2º, para a prestação de garantia ou contra garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. Ainda sobre o princípio da não afetação, não vinculação da receita, vamos ver as exceções ainda aqui. Repartição da arrecadação dos impostos, fundos de participação dos estados, FPE e FPM, Fundo de Participação de Desenvolvimento da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Fundo de Participação dos Municípios, né? FPM e FPE. Destinação de recursos para as ações de serviços públicos de saúde e ensino. Realização de atividades de administração tributária. Oferecimento de garantias às operações de crédito ARO, por antecipação da receita orçamentária. Prestação de garantia ou contragarantia à União para pagamento de débitos para com esta. Então,
se endividou com a União, o Estado tem que dar uma garantia. CESP-EBC, o cargo também é da atividade de contabilidade. Em relação aos princípios orçamentários, julgue os itens a seguir. Princípio da não afetação da receita, veda a vinculação de receita de impostos, taxas, contribuição e despesa, fundos ou órgãos. Errado. O princípio da não afetação da receita, veda a vinculação de receita de impostos a despesas, fundos e órgãos. Olha, pessoal, imagine. Se você vincula uma receita e uma despesa, você cria um enrijecimento do orçamento. Depois você pode arrecadar e não ter como gastar. Então, essa vinculação de receita e despesa, ela enrijece o uso do orçamento. Tá? Então, o princípio da afetação, ele nos diz o seguinte: não se pode vincular uma receita de imposto a despesa, fundo ou órgãos. Né? Não, tal órgão vai ter tal despesa. Quando ela entrar, a receita já está destinada. Né? Não. As demais espécies de receitas tributárias, taxas e contribuições de melhoria não estão abrangidas pelo princípio da não afetação, não podendo, portanto, ser vinculadas à finalidade específica. Né? Planejamento e da programação. Planejamento refere-se à obrigatoriedade da elaboração do PPA, plano plurianual, que tem uma visão estratégica, é um plano estratégico, né, e de todos os planos e programas nacionais, regionais e setoriais serem elaborados em consonância com o PPA. O princípio do planejamento foi reforçado pela LRF. Planejamento plurianual deve ser aprovado por lei, sendo vedada a sua formalização por meio de medida provisória. Programação. O orçamento deve evidenciar os programas de trabalho, servindo como instrumento de administração do governo, facilitando a fiscalização, gerenciamento e planejamento. Programa é um instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum, pré-estabelecido, visando a solução de um problema ou um entendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade. Princípios orçamentários. Princípio do estorno. Artigo 65, são vedados a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. É um princípio doutrinário. Então, nós temos aí, desse princípio da proibição do estorno, na Constituição Federal, de 1967, artigo 64, falava o seguinte: são vedadas as leis orçamentárias ou, na sua execução, o estorno de verbas. Então, você já via a princípio da proibição de estorno de verbas. Categoria de programação. Quais são as categorias? Função, subfunção, programa, projeto, atividade, operação especial e categoria econômica de despesa, o que você vê lá na Lua. Quando você vê esses conceitos, transposição, remanejamento, transferências, para Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis, o que nós vemos o conceito? As transposições ocorrem sempre no âmbito da programação de trabalho, em razão da repriorização mediante a realocação de remanejamento de remanescentes orçamentários para programa de trabalho prioritário. Remanejamento ocorre sempre no âmbito da organização. Assim, se porventura uma reforma administrativa prevê a extinção de um órgão e a institucionalização de outro para a sua substituição, é evidente que só se deve realocar os remanescentes orçamentários do órgão extinto para o outro. As transferências ocorrem no âmbito da categoria econômica da despesa e também por repriorização de gastos. Ainda sobre a transposição, para Lino Martins da Silva, são movimentos de recursos entre projetos e atividades de um mesmo programa, ou de um programa diferente, ou de uma mesma unidade, quando se apresentam completamente executados ou quando são cancelados. Transferências ainda, para Lino Martins, movimentação de recursos de um item ou de um elemento de despesa de uma mesma categoria econômica ou de um ente entre categorias econômicas diferentes, de uma mesma unidade, quando consideradas necessárias pela administração. Princípio da clareza. O orçamento tem que estar claro, de caráter meramente formal. O princípio da clareza exige que a linguagem orçamentária seja clara e de fácil entendimento.
Até parece, né, pessoal? Um monte de termos difíceis que o senso comum não vai entender. Então, é um princípio meio que tem que ser assim, mas deve ser, né? Deve ser. Não, é diferente do que é, né? Deve ser assim. Finalidade implícita de facilidade e controle social, proporcionando a todos sua compreensão mediante uma linguagem facilitada. Na teoria, deve ser assim. Deve ser. Na prática, as pessoas leem um orçamento, a peça orçamentária, o senso comum não entende o que está lendo. Aqui, isso aqui é do TCDF, Cargo de Auditor de Controle Externo. O princípio do orçamentário da unidade é um dos mais antigos no Brasil, no que se refere à aplicação prática, pois vem sendo observado desde a aplicação da Lei 4.320 de 64. O princípio da unidade foi instituído por meio da Lei 4.320 de 64, artigo 2º. Porém, nos últimos tempos, nem ele, nem o princípio da totalidade estavam sendo cumpridos. Na década de 80, existiam os orçamentos múltiplos do governo, fiscal, monetário e das estatais. Uma das exigências da democracia era a existência de um orçamento único e aprovado pelo Congresso Nacional, o que foi efetivado após a Constituição Federal de 88. Então, estou aí com vocês nas redes sociais, com vários materiais inerentes a finanças públicas, finanças pessoais, educação financeira, para ajudá-los no que for necessário em suas finanças e na compreensão das finanças públicas. Vários materiais de administração financeira, orçamentária, AFO, materiais de administração pública correlacionados e materiais de economia, várias videoaulas. Forte abraço a todos. Vão lá na minha playlist Finanças de Orçamento Público para encontrar material de finanças e orçamento público, lógico, né? E os materiais correlacionados, as playlists correlacionadas. Um forte abraço a todos. Está aí a referência bibliográfica para vocês estudarem. Ok? Então, vamos encerrar esse momento de aula.